queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, não é a mensagem de hoje, mas eu preciso atentar para esse texto. 1 Pedro capítulo 5 é um texto que vale a pena ser ressaltado dentro desse contexto. Eu não sei por que motivo o Senhor Deus me chamou para pregar nessa manhã. Tudo que eu sei é que não era para ser eu o portador da mensagem. Então o Senhor nessa manhã disse, vai, prega, e a gente vai trazer a mensagem hoje. E ao chegar aqui a gente está se deparando com uma transmissão ao vivo e com algumas dificuldades acontecendo. Desde que a gente começou o ministério da transmissão, que é a panfletagem virtual, a gente está tendo uma dificuldade atrás da outra, e são pouquíssimos os cultos que a gente não tem um nível grande de emoção por conta da transmissão. A gente está sempre correndo e fazendo alguma coisa. Aí hoje o som já está dando esse problema, a gente já está tendo problema com a irmã Simara, eu não sei o que está acontecendo. A gente não sabe, a gente fica meio confuso diante dos planos de Deus, por que algumas coisas acontecem, por que Ele permite certas coisas. Eu sei que Deus te trouxe aqui por um motivo. E se algumas coisas ao teu redor aqui nessa programação não está dando certo, é porque é intuito de Satanás fazer com que você seja prejudicado. Então o texto que eu quero ler com você diz o verso 7. 1 Pedro 5, verso 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira coisa, eu quero conversar comigo mesmo nesse momento. Robertson, confia nesse texto. Vai dar tudo certo. Há um motivo, há um porquê. Então não fica ansioso, preocupado, pensando em mil coisas, se a transmissão está dando certo, se quem está aqui nos prestigiando com a sua presença está se sentindo incomodado com o eco, porque eu estou. Então, Senhor, faz a tua vontade, aqui lança sobre ele tem cuidado de tudo e ele vai continuar cuidando. Só que o verso 8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda ao redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então eu não tenho dúvida que Satanás, ele está tentando de alguma forma fazer com que a mensagem não chegue para aqueles que estão nos assistindo, e que a mensagem também não chega de forma clara ao teu coração que está aqui conosco nessa manhã. Eu sei que se Deus está aqui, Ele é poderoso para intervir na atuação de Satanás, e nem mesmo Satanás com todos os demônios do seu reinado conseguirá nos impedir de compreender aquilo que Deus tem para nos dizer. O que o Senhor tem para nos falar nessa manhã é que Ele é um Deus poderoso, um rei poderoso que se interessa pela minha vida e pela sua vida. O título do sermão é O Poder do Rei. E eu queria que você agora sim abrisse sua Bíblia em Salmos, capítulo 24. Salmos, capítulo 24. Salmos, capítulo 24. Salmo 24 está a leitura que faremos, inicial, de alguns dos textos que vamos meditar juntos nessa manhã. Antes de nós lermos o que temos que ler aqui, não posso mais falar por mim mesmo. Então o Senhor Deus tem que assumir o púlpito nesse momento. E eu queria convidar para que você ore comigo mais uma vez. Vamos orar? Senhor Deus e Pai que habita no céu, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Tudo que estamos fazendo aqui é para te exaltar, para que, ao adorar a ti, Senhor Deus, o Senhor nos transporte para uma atmosfera do céu. E estando na atmosfera celestial, possamos não só sentir a tua presença, mas pela tua presença, por intermédio da tua palavra, sermos abençoados. Todos nós temos sonhos, todos nós temos coisas a alcançar, todos nós idealizamos coisas para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe. E nos abençoe com a sua presença, nos abençoe com a sua palavra. Mas para que a tua palavra traga bênçãos a nós, nada pode tirar a atenção dela. Portanto, que os teus santos anjos possam estar aqui trazendo uma influência de reverência, de atenção e impedindo com que Satanás e os seus anjos atuem em nosso meio.
também pedimos que a pessoa maravilhosa do Espírito Santo se manifeste, que o Espírito Santo se apodere de mim e que seja Ele o grande portador da mensagem, aquele que vai ensinar, aquele que vai dar o caminho, aquele que vai falar direto aos corações. Mas nós não conseguimos entender o que o Espírito Santo falar se nós não entregarmos nossa mente nas tuas mãos. Portanto, Senhor, opera um milagre, que é o milagre da tradução. Traduza para a nossa mente, para o nosso coração, aquilo que o Senhor anseia nos dizer nessa manhã. Mas também clamamos por outro milagre. O milagre do poder de colocar em prática o que nós vamos aprender. Então, Pai, não é possível que a gente só seja ouvinte da Tua palavra. Em nome de Jesus, dá-nos o poder para que possamos praticar também aquilo que vamos aprender hoje. Amém. Salmo capítulo 24, verso 7 em diante, o texto da palavra do Senhor Deus já nos diz o seguinte: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, para que entrem o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aqui a palavra do Senhor está declaradamente dizendo que Ele é Rei. Todo rei faz algo, todo rei governa, todo rei está diante do seu povo para que o seu povo vença as batalhas. Aqui o texto bíblico está nos dizendo que o Senhor Deus, além de governar todas as coisas, o Senhor Deus é aquele que vence as batalhas e é aquele em quem nós podemos nos glorificar, nós podemos dar glória. Esse é o Senhor Deus. No livro de Isaías, no capítulo 40, vá lá com a sua Bíblia, Isaías capítulo 40, nos fala a respeito da soberania desse rei, que olha para o seu povo e que está diante do seu povo, a fim de conduzi-lo, a fim de levá-lo em segurança até o seu trono de majestade. Isaías capítulo 40, a partir do verso 28, a palavra de Deus vai dizendo o seguinte, Isaías 40, a partir do verso 28, diz assim: não sabes, não ouviste, que o Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa, não se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Olha que tremendo esse texto. Aqui está dizendo que o Rei de todo o universo, o Rei da Glória, ele olha para os seus filhos como um Deus eterno, soberano, criador de todas as coisas. Mas ele olha para os seus filhos como um Deus que pode dar poder, força, ânimo, disposição. Então talvez nessa manhã eu esteja falando para pessoas que possam estar se sentindo cansadas, desanimadas, frustradas, desesperançadas. O Senhor Deus, o Deus soberano, aquele que guia e está à frente do seu povo diante das batalhas, Ele é o Deus que quer te dar força e poder. Este é o Deus Rei que governa sem limites, sem limites. Não há limitação para a atuação de Deus, não há limitação para o poder de Deus, não há limitação para aquilo que Ele pode fazer. Eu gosto muito do texto de 1 Coríntios que diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não consegue penetrar na mente humana, ou seja, nós não conseguimos imaginar as coisas que Deus é capaz de fazer em favor daqueles a quem Ele ama. Eu queria que você atentasse para uma coisa que eu vou te falar agora. Por mais que você fuja, por mais que você se esconda, por mais que você não perceba, Deus ama você. Então,
Eu queria que você pudesse agora, em 2 segundos, tentar imaginar o que Deus pode fazer na sua vida. Não é suficiente para você o que Ele vai fazer. Isso que você imaginou não chega nem perto ao que Ele pode fazer. O Deus soberano, o Rei Criador de todas as coisas, Ele não se esgota, não se distrai e não vai te abandonar. Mas Ele quer atuar na sua vida de forma muito maior e melhor do que aquela que você tem planejado e sonhado para você mesmo. Sua soberania inclui cuidado e provisão. O texto que nós acabamos de ler aqui em Isaías 40 deixa isso muito claro. Aqueles que buscam o Senhor, aqueles que estão junto de Deus, esses, ainda que cansados, o Senhor o fortalece. O Senhor o dá ânimo, o Senhor lhe dá poder. Ainda que cansados, o Senhor atua na sua vida. Diz que eles correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. É porque há na vida deles a atuação de Deus. Interessante que, se nós pararmos para analisar esse texto, e pararmos para analisar a minha vida, a sua vida, na maior parte do tempo em que nós nos sentimos desanimados, cansados, desesperançosos, frustrados, na maior parte do tempo que nós nos sentimos assim, meio que frágeis. Nesse tempo, talvez é o tempo, se você parar para analisar, em que nós estamos mais distraídos com as coisas e menos focados nas coisas de Deus. O texto é claríssimo que aqueles que buscam o Senhor, eles têm suas forças renovadas e o Senhor estará com eles. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 307, diz assim: aquele que é a rocha eterna da nossa salvação, guarda-nos quando as tempestades da vida batem ao nosso redor. Ele nunca dorme, nem se cansa, nem deixa escapar o menor detalhe das nossas necessidades. Então não pensa que você é só mais um na multidão. O que o texto bíblico está dizendo é que o Senhor, Ele está olhando para você com particular atenção. Ele quer derramar sobre a sua vida o poder dEle, as bênçãos dEle. Esse é o Deus do universo. Não é um Deus alheio às nossas necessidades, mas é um Deus que se importa com cada um dos detalhes. E aí talvez você possa estar se perguntando, por quê? Parece que Ele está distante. Por que parece que Ele não está se importando com as minhas necessidades? O texto está dizendo que Ele faz isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, há um detalhe aqui que não pode passar despercebido. Joel capítulo 2. Até agora o que nós estamos vendo é que o Senhor Deus é Criador de todas as coisas, o Rei de toda a glória, o Rei que está diante do seu povo, a fim de que o seu povo vença as batalhas, aquele que se importa em encaminhar, conduzir sua igreja, seu povo, a mim e a você, para vivermos da melhor forma possível aqui nessa terra enquanto Ele não vem. E agora Isaías dizendo que Ele nos dá força, Ele nos dá poder, Ele nos revigora. É um Deus soberano que é todo-poderoso. Joel capítulo 2, é o texto que nós vamos ler agora. Joel 2, diz assim o verso 25: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que Deus vai restituir a mim e a você, pelos gafanhotos, pelos os animais que destroem a lavoura, por aqueles que consomem as plantações. Aqui está dizendo que são as coisas que trazem tormento para a vida das pessoas.
gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador. Só que o que chama a minha atenção aqui é que ele diz assim: o meu grande exército que enviei contra vós. Olha como é tremendo o que nós estamos vendo aqui. Porque a pergunta que eu fiz antes de nós abrirmos esse texto é: por que parece que Deus não ouve nossas orações? Porque parece que Deus não é este Deus de Isaías 40, que dá força ao cansado, que dá ânimo, que dá poder, que revigora as forças? Por que parece que Deus é mais Deus dos outros do que o meu? O texto aqui de Joel, capítulo 2, começa no verso 25, dizendo o seguinte: eu vou te dar poder, eu vou restituir tudo que você está perdendo, eu vou estar diante de você, só que as coisas estão acontecendo na sua vida porque eu estou permitindo. A pergunta que eu quero te fazer nessa manhã é: por que será que Deus permite e está permitindo a mim e a você que esses gafanhotos que trazem destruição, miséria, tiram nosso sono, acabam com o nosso sossego, provocam ansiedade, trazem sofrimento e tristeza a nós? Por que será que eles estão atuando? Por que será que Deus está permitindo que isso aconteça? Veja, com o povo de Israel, dentro desse contexto do texto que estamos lendo, Deus permitiu que tudo acontecesse de errado com o povo, a fim de que o povo pudesse se voltar para Deus. Porque era um povo rebelde. Era um povo que Deus falava e o povo não queria ouvir. Deus pedia, o povo não queria fazer, obedecer. Então Deus permitiu que Satanás atuasse da forma como atuou no povo de Israel. O povo de Israel até escravo se tornou, e era para ser o povo mais poderoso da face da terra. Mas até escravo se tornou. Veja que talvez eu esteja falando para pessoas em que Deus imaginou uma vida deslumbrante, uma vida cheinha de propósito, uma pessoa poderosa, em que os demônios tremeriam só de ouvir falar o seu nome e o meu. Mas talvez eu esteja falando para alguém que esteja se sentindo ou esteja se tornando escravos. Escravo porque não ouve mais a voz de Deus. Escravo porque não faz mais a vontade de Deus. E essa é a única resposta de o porquê que Deus ainda não cumpriu o que nós lemos em Isaías 40. A única resposta de o porquê que os gafanhotos estão nos afrontando, destruindo e cortando as coisas maravilhosas que Deus tem a nos dar. Na quarta-feira, nós pregamos aqui na frente sobre legalidade. Que Deus, Ele é um Deus que cria uma cerca em volta daqueles a quem Ele ama. Toda pessoa que é nascida de Deus, nós vimos lá em 1 João, todo aquele que é nascido de Deus, diz o texto bíblico, o diabo não lhe toca. Não pode. Mas essa pessoa tem uma condição para isso. Ela não pode viver uma vida em rebelião contra Deus. Ela tem que ouvir a palavra e ela tem que fazer o que a palavra ensina. Ela tem que ser um filho obediente. Então aqui o texto está dizendo que Deus permite certas coisas por conta da desobediência. Eu não sei o que se passa na sua vida. Eu não sei quais são as coisas que estão acontecendo e tirando o seu sossego. Eu sei que Deus, Ele está permitindo. Porque em alguma área ali, relacionado a isso que está tirando o teu sossego, você não foi fiel a Deus. Não foi. Mas olha, eu vou ler mais uma vez a primeira palavra do verso 25. Joel 2, a primeira palavra do verso 25. Restituir-vos-ei. Apesar de Deus estar permitindo as dificuldades, permitindo as batalhas, permitindo que essas coisas que nos tiram o sossego e trazem miséria, trazem sofrimento e tristeza para nós, apesar de Deus estar permitindo, Ele está dizendo assim: não vou permitir por muito tempo. Se você me buscar, eu vou te restituir. Se você fizer a minha vontade, eu estarei contigo. Ainda diz assim: comereis abundantemente e vos fartarei, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu, o Senhor vosso Deus,
Sou Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Que texto tremendo. Por um lado, o texto está dizendo que Deus permite. Permite por quê? Porque Ele nos dá o direito de colher aquilo que estamos plantando. Toda decisão que você toma contrária àquilo que Deus colocou para você, Deus não vai livrar você das consequências. Ele vai permitir que você colhe essas consequências. Agora, o que o texto está nos ensinando é que se nós buscarmos Deus, se nós estivermos com Ele, se nós nos relacionarmos com a pessoa maravilhosa de Deus, esse Rei soberano sobre todas as coisas, o texto está nos ensinando o seguinte, que Ele transforma o limão azedo numa gostosa limonada, capaz de saciar a nossa sede. O teu problema, o Senhor Deus pode converter em uma bênção, capaz de te tornar aquilo que Ele sonhou para você. No livro de 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 10, há uma condição para isso acontecer. 2 Pedro, capítulo 1, o verso 10. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, o verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Nós vimos lá em Joel capítulo 2 que Deus vai fazer com que o seu povo não se sinta mais envergonhado, que Deus vai fazer com que o seu povo não tropece mais. Aí aqui o texto está dizendo o que eu e você devemos fazer: confirmar a nossa vocação e confirmar a nossa eleição e se firmar nisso. O que é vocação? Vocação é aquilo pela qual eu nasço para ser. Sabe, as pessoas que cantam têm o dom de cantar. Provavelmente sua vocação é ser um cantor. As pessoas que são bondosas, sua vocação é trabalhar em atividades humanistas, cuidar de outras pessoas. Aqueles que falam bem, sua vocação é essa, falar para as outras pessoas ouvirem. E assim por diante. Então, vocação é aquilo pela qual o Senhor Deus quer nos usar. E o texto aqui de 2 Pedro deixa muito claro: procurai com diligência cada vez maior entender, confirmar a vossa vocação. Mas infelizmente talvez eu esteja falando para pessoas que já entenderam o que Deus quer para a sua vida, mas não estão diligentemente procurando fazer aquilo que Deus quer. O texto é claríssimo: procurai com insistência e diligência fazer a sua vocação. E eleição? Sabe que no ano que vem nós vamos ter eleições, não é? Eu tenho até que ter cuidado agora por conta da transmissão. A palavra eleição já vai configurar totalmente o nosso vídeo na internet. Mas eleger alguém é escolher alguém para algo. Então, quando a Bíblia está dizendo que eu tenho que com diligência, com insistência procurar e me firmar naquilo que Deus nos elegeu, você já parou para pensar, já meditou na sua vida espiritual, nos seus momentos com Deus, para que é que Deus te escolheu? Todos vocês aqui, sem nenhuma exceção, todos vocês, há um propósito debaixo do céu pela qual Deus escolheu você. E não pensa que Deus escolheu para te dar alguma coisa. O ganhar de Deus algo é consequência de fazer para Deus algo. Antes de Deus dar para nós algo, Ele quer de nós algo, uma entrega. Então o Senhor Deus escolheu a mim e a você para alguma coisa. A pergunta que eu quero te fazer nessa manhã é: tem você feito o que Deus te escolheu para fazer? Pergunto: Deus te colocou numa escola, tem você feito lá na escola o que Deus te escolheu para fazer? Deus te colocou numa faculdade, tem você feito
lá na tua faculdade o que Deus te escolheu para fazer? Deus te colocou num trabalho, tem você lá dentro, no teu trabalho, feito o que Deus te escolheu para fazer? Tua vocação. O texto aqui é claríssimo. Você não vai mais ser envergonhado e não tropeçará mais, se você se firmar nessas duas coisas. Relacionamento com Deus e fazer aquilo que Deus providenciou que você se tornasse um dia. O rei não apenas governa, ele também restaura o que foi perdido, de acordo com o que a gente viu lá em Joel capítulo 2. Ele quer restaurar aquilo que se perdeu. Joel fala de um povo que passou por um juízo, mas que ao mesmo tempo é alvo da graça de Deus. O poder do rei inclui cura, restituição, e aqui em Joel capítulo 2 nós vimos, ele quer dar abundantemente as coisas para nós. Mas a grande maioria das vezes, vamos concordar, não ganhamos, não é porque Deus não quer dar. Não ganhamos porque nós não deixamos Deus dar. Não deixamos. Patriarcas e Profetas, na página 118, nos fala o seguinte: Deus, o Rei dos Reis, estende seu poder ao alcance de todos aqueles a quem ele recorre. Seus recursos são inesgotáveis e sua compaixão infinita. Ele cura, restaura e fortalece com majestosidade. Esse é Deus. Apresente diante de Deus aquilo que está deixando a sua vida arruinada. Coloque diante de Deus teus planos. Coloque diante de Deus aquilo que está destruindo você e fala: Senhor, por quê? É bem verdade que eu e você passamos por muitas dificuldades. Primeiro ponto, porque vivemos em um mundo de pecado. E enquanto houver pecado no mundo, as consequências do pecado, mesmo nós não querendo ou não, mesmo Deus agindo ou não agindo, podem mais cedo ou mais tarde atingir a mim e a você. Por isso há sofrimento. Por isso. Segundo motivo pela qual nós passamos pelas coisas que passamos, não é pelo mundo de pecado, mas são pelos nossos pecados, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Então, Deus dá aquilo que escolhemos. Ele é justo. Se eu escolhi, Ele vai dar. Você consegue compreender? Só que enquanto ainda houver pecado, essas coisas podem acontecer comigo e com você. E aí o que o texto está dizendo é: entrega para o Senhor e pergunta para Ele: Senhor, o que está acontecendo? Por qual motivo? Se é por conta da consequência do mundo de pecado, então, Senhor, me dá força, me dá amparo, cumpra a tua promessa. Me restitui. Mas se é por minha causa, me ensina, Senhor, a não cometer os mesmos erros. Dá-me sabedoria. O que é sabedoria? A capacidade que só Deus dá. A Bíblia diz que sabedoria não vem de nenhuma outra fonte. Vem de Deus. E ainda a Bíblia diz assim: quem precisa, peça a Ele. Ele dará deliberadamente. Sabedoria é a capacidade que só Deus nos dá de tomarmos decisões corretas. Quem de nós não precisa acertar nas escolhas que faz? Todos nós. Então, se o problema é comigo, Senhor, por favor, em nome de Jesus, me ajuda a tomar boas escolhas. É o momento de nós buscarmos. Ele está dizendo: eu vou restituir. Você vai parar de se humilhar, de sentir vergonha, você vai parar de tropeçar. Mas você precisa entender por qual motivo Deus te ergueu, por qual motivo Ele te escolheu. E aí colocar diante dele os gafanhotos da vida que têm arruinado você. Esse é nosso Deus. No capítulo 4 de Mateus, o capítulo 4, nós temos um episódio, você conhece o capítulo 4 de Mateus, começa com a tentação de Jesus. E diante deste rei, criador de todas as coisas, diante deste rei soberano, que tem poder absoluto e infinito sobre todas as coisas, diante deste rei restaurador de todas as coisas, olha qual deve ser a minha e a tua postura. Mateus capítulo 4, verso 8 diz assim: levou-me ainda o diabo a um monte muito alto,
Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Olha que interessante. Você sabe que, presta atenção no que eu vou te falar agora. Jesus, quando veio à terra, veio para resolver dois problemas. O primeiro, o problema do pecado. Ele veio resolver o problema do pecado para tirar a culpa do pecador. Ao morrer na cruz do Calvário, o Senhor Jesus providenciou perdão para todos os pecados de todas as pessoas, em todos os tempos, passado, presente e futuro. Há perdão para mim e para você, graças ao que Cristo Jesus fez na cruz. Só que quando o ser humano pecou lá no Éden, o ser humano entregou para Satanás o direito de Satanás tomar conta daqui. Então, quando Jesus vem, não vem só para resolver o problema do pecado, veio para resolver o problema da terra. A terra não era mais administrada, direcionada, dirigida pela pessoa de Deus. Era Satanás que fazia o que bem entendia aqui dentro. Por quê? Porque o pecado abriu brecha para Satanás administrar e direcionar a vida dos habitantes da terra. Então Jesus, quando vem para tomar de novo o controle desse planeta. Você consegue entender isso? E ao tomar o controle desse planeta, agora aqui tudo é dele. Só que ele só pode tocar a mão e transformar e deixar da forma ideal como ele sempre planejou, o propósito dele, a forma como ele escolheu as coisas, se houver a permissão individual de cada um, em cada momento, em cada dia, em cada hora. Aí ele pode agir. Porque Deus, escuta bem essa frase, Deus não é intrometido. Eu sei que você quer bênção de Deus. Eu sei que você quer Deus atuando, fazendo e acontecendo na minha vida, na sua vida. Eu sei disso. Escuta bem, Deus não é intrometido. Ele não vai tocar a mão aonde não pode entrar. Aonde você não permitir. Aonde não for dele. Ele não fará. Então, nesse texto que você está lendo em Mateus capítulo 4, o que acontece ali? Ele veio para tomar as rédeas novamente desse planeta. Para dizer, agora eu vou conduzir aqui. Só que Satanás, antes de Jesus morrer na cruz, quando o Espírito Santo tinha levado Jesus para o deserto, o que Satanás fez? Tu não quer o mundo todo? Colocou diante de Jesus todos os reinos da terra, todos os poderes, e falou assim, tudo vai se subjugar à tua vontade. Você tem que fazer uma coisa só. Se prostrar e me adorar. Eu não sei se você parou para pensar. Mas o Pai tinha dito a Jesus, para que tudo volte a ser teu, você tem que pagar o preço, e o preço é a vida. Satanás chegou para Jesus e disse, para que tudo volte a ser teu, você não precisa morrer. Basta fazer o que eu quero. Pega este atalho. Sabe? Aqui nessa manhã existem pessoas que querem ter o controle da vida. Que querem que a vida aconteça da forma como sempre imaginaram. E já entenderam que o que Deus tem para elas é muito maior e melhor do que elas estão imaginando. Só que alguns de nós aqui, assim como Satanás estava propondo, estão pegando atalhos para conseguir. Estão andando em caminhos que não é o caminho que Deus disse para andar. Estão querendo fazer coisas que Deus falou assim, nisso não vai dar o resultado que você quer. Então, para que Deus seja de fato soberano, o Rei da glória, o Rei que restaura, o Rei que transforma, o Rei que nos levanta e nos ergue, que dê a nós muito mais do que pedimos e imaginamos, a gente tem que, assim como Jesus, dizer a seguinte resposta: retira-te, Satanás. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles dará culto.
Sabe o que Deus está dizendo? Presta atenção aqui, queridos. Deus está dizendo o seguinte: se você quer ter o controle, se você quer que eu faça realmente o que eu me proponho a fazer, se você quer que eu dirija a sua vida, você tem que morrer, tem que pagar o preço. Aí Satanás sopra nos seus ouvidos e fala assim: não precisa não. Não é necessário, é demais isso. Do jeito que você está fazendo está bom. Continua prostrado me adorando. Toda vez que eu e você deixamos de fazer a vontade de Deus, presta atenção, para fazer a nossa própria vontade, estamos seguindo a sugestão de Satanás, dada a Jesus naquele deserto. Que a minha resposta e a tua, para que Deus seja soberano na minha vida e na sua vida, seja: retira-te, Satanás. Eu li com você antes do culto começar. O nosso grande inimigo anda ao nosso redor como um leão, rugindo, querendo nos colocar medo. Ele quer nos devorar, quer nos destruir. Mas se o leão está rugindo, preste atenção. Leão não ruge para pôr medo somente. Ele ruge primeiro porque está sentindo medo de você. E aí ele tenta colocar medo em você. Você já parou para pensar o tamanho da bênção que você pode ser na mão de Deus? Você já parou para imaginar o quanto Deus pode te erguer como um troféu? Como Ele fez com Jó, o meu servo. Como Ele fez com Noé. Quantas vidas são exemplos da Bíblia? Exemplos de que Deus pode usar de forma extraordinária qualquer pessoa, não importa quem seja. Só basta ela desimpedir o caminho. Você já parou para pensar? O quanto o diabo olha para mim e olha para você e diz assim: se ele fizer, eu não posso mais nada. A Bíblia diz que o diabo, diante dessa realidade, estremece. Portanto, ele tem que rugir. Rugir para você se sentir com medo, se distrair e ficar vulnerável para que ele possa atacar você. O poder do rei, este rei soberano, restaurador, o poder do rei exige de mim e de você lealdade. Jesus, o rei verdadeiro, rejeitou os atalhos da glória deste mundo. Nossa fidelidade a Deus revela a quem realmente nós servimos. Então, nessa manhã que você vá para a sua casa, realmente pedindo para que Deus te dê força, pedindo para que Deus te faça viver aquilo que Ele escolheu que você vivesse. O propósito pela qual você está aqui, o propósito pela qual você foi criado, a sua vocação. Como usar isso para a glória de Deus? Como eu oro para que essa mensagem seja poderosa na tua vida e não seja só mais um sermão pregado aqui na frente. Você sabe que se você for para casa e colocar isso aqui em prática, muito em breve não teríamos nem mais igreja. Estaríamos na rua pregando o evangelho, Jesus teria voltado. Que Deus fale ao nosso coração com cada vez mais insistência. Vamos ficar em pé, vamos terminar com uma oração. Eu não sei que proveito você tira dessa mensagem. Eu louvo a Deus porque você veio, Ele vai falar diretamente com você. Ele falou diretamente com você. O que você vai fazer com o que você ouviu? Como está a sua vida, a realidade? As bênçãos que Deus quer dar são óbvias. A vida que Deus quer te dar é óbvia, mas é uma vida extraordinária. Só que todos nós podemos escolher, como nós vimos na lição da escola sabatina, se queremos a bênção ou a maldição. A maldição não vem de Deus, abra bem seu ouvido para isso. A maldição não vem de Deus, a maldição é dada para aqueles que não querem viver conforme a vontade do Senhor Deus. Não porque Deus dá,
É Deus permitindo que Satanás faça o que ele quer fazer. Você já parou para pensar que tem coisas que Satanás poderia fazer na tua vida e Deus não está permitindo? Como Ele é misericordioso, como Ele é amoroso, como Ele se interessa por mim e por você. Mais uma vez eu cito para você Isaías 40. Não passa despercebido nenhum de nós aos olhos de Deus. Nada. Mas a realidade é, Deus só vai agir se nós ajudarmos. Quer você essa manhã pedir para que Deus te impeça de atrapalhar o plano dele para você? Então nesse momento se entregue na mão do Senhor através dessa oração. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado mais uma vez. O culto termina, a mensagem veio direto ao nosso coração. A decisão daqui para frente é nossa. Nós não podemos te responsabilizar pelas coisas que podem acontecer na nossa vida. Nós só podemos te responsabilizar por tudo aquilo de extraordinário que está prestes a ocorrer, se nós fizermos aquilo que o Senhor propõe, se nós nos entregarmos da forma como o Senhor deseja. Há pouco tempo para nós como um povo, há pouco tempo para nós como igreja, há pouco tempo para nós como teus filhos nessa terra. Em breve Jesus estará voltando nas mansões celestiais. Quantos de nós estão verdadeiramente se preparando? Quantos de nós estão verdadeiramente se colocando diante de ti no teu altar e clamando para que o Senhor cumpra a sua vocação, cumpra o seu propósito pelo qual o Senhor nos elegeu? Quantos de nós de fato estão desobstruindo as vias para que o Senhor nos encha com o poder do Espírito Santo? Por isso, em nome do Senhor Jesus, clamamos para que nós venhamos ser aqueles que estão agindo conforme a tua vontade, que o Senhor nos dê poder, que o Senhor arranque do nosso coração a indiferença, como estamos acostumados a só ouvir mensagens e mensagens atrás de mensagens. Tua palavra está banalizada em nosso meio, não curte mais o mesmo efeito, nosso coração não estremece mais diante das tuas palavras. Que haja um coração convertido, arranca de nós o coração de pedra, coloca um coração de carne em nome de Jesus, para que nós possamos ser aquilo que o texto que hoje estudamos falou. Pessoas que serão um troféu nas tuas mãos. Cumpra em nós, Senhor Deus, os teus planos, os teus sonhos, os teus desejos. Abençoe-nos de forma extraordinária. Agora te pedimos, dá-nos uma boa tarde, dá-nos um bom sábado, que possamos aproveitar as horas sagradas ao teu lado e com as pessoas em que nós amamos. Em nome de Jesus. Amém.